Quando tudo parece desmoronar diante dos seus olhos, existe uma escolha silenciosa que poucos conseguem enxergar. É nesse exato momento, quando a dúvida, o medo e o cansaço tentam te afogar, que a vida te oferece uma porta invisível. A maioria vira o rosto, derrota-se antes mesmo de tentar. Mas aqueles que ousam atravessar essa porta, esses são moldados pelo fogo e se tornam inquebráveis. Agora, pare por um instante e se pergunte: quantas vezes você desistiu a centímetros da vitória que nunca chegou a ver? Imagine que cada desafio, cada perda, cada obstáculo devastador é, na verdade, um convite disfarçado. Um chamado brutal. Sim, mas um chamado para sua grandeza escondida. A dor que agora parece insuportável é o mesmo instrumento que lapida os poucos que têm coragem de suportá-la. Não existe sucesso verdadeiro que não tenha passado, primeiro, pelas noites mais escuras da alma. Ouça isso atentamente. Os que alcançam a glória não são aqueles que jamais caíram, mas aqueles que recusaram permanecer no chão. Talvez hoje você esteja preso em um desses dias sombrios. Talvez a esperança pareça um visitante distante e a dúvida tenha construído morada na sua mente. É fácil acreditar que está tudo acabado quando o mundo grita fracasso ao seu redor. Mas quero que saiba, com toda a força das palavras que um ser humano pode proferir, a sua realidade atual não é o seu destino final. Ela é apenas o solo fértil onde a sua maior vitória começa a germinar, mesmo que, agora, tudo pareça morto. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser invencível, não precisa sequer saber como irá vencer. Você só precisa decidir que não irá parar. Acredite, a própria persistência é mais poderosa do que qualquer dom, talento ou sorte que você imagina não ter. É a decisão silenciosa de continuar avançando, mesmo sem ver resultados, que separa quem sonha de quem conquista. No silêncio das dificuldades, no vazio da dúvida, no deserto da espera, é ali que os grandes são forjados. Então, se neste exato momento você sente que está sozinho, fracassado ou perdido, quero que ouça esta mensagem como um farol no meio da tempestade. A sua história ainda está sendo escrita. E aqueles que insistem, mesmo sangrando, mesmo de olhos fechados e sem garantias, descobrem uma força que a maioria jamais conhecerá. Continue, porque do outro lado da dor existe uma vida que você nem sequer imagina, esperando ser reclamada por aquele que não desistiu. Existe uma força, tão real quanto o vento que não vemos, que rege o destino de todos que se atrevem a acreditar. Essa força não está nas circunstâncias, nem no acaso, nem na sorte cega que tantos culpam ou aclamam. Ela nasce no mais íntimo do ser humano, no laboratório silencioso da sua mente. É lá, longe dos olhos do mundo, que o poder de transformar fracassos em triunfos começa a ser moldado, martelado, esculpido pela mão invisível da vontade persistente. Quando alguém fecha os olhos e, mesmo diante da catástrofe, decide afirmar: eu vencerei, está ativando essa energia imensurável que opera acima das dúvidas, além dos obstáculos. Não importa o quão brutal tenha sido a queda, nem quantos sonhos foram despedaçados ao longo do caminho. Aquele que compreende essa lei silenciosa e a invoca, torna-se aliado das forças mais poderosas do universo. Porque o que move o mundo não são os fatos, mas a fé inabalável que transforma fatos em instrumentos. Quantas vidas foram salvas? Quantos impérios foram erguidos? Quantos limites foram quebrados apenas porque uma única pessoa ousou acreditar quando ninguém mais acreditava? A realidade externa obedece à realidade interna, como um espelho mágico que apenas reflete aquilo que se planta com convicção. O que você vê hoje não é o seu fim, é apenas o reflexo temporário daquilo que você decidiu tolerar, aceitar ou desafiar. Se você deseja mudar o que está do lado de fora, deve primeiro alterar o que vibra dentro de você. A visão interna é o ensaio invisível daquilo que amanhã chamaremos de milagre. Cada pensamento, cada sentimento que você cultiva em meio ao caos é uma semente lançada em solo fértil, invisível, mas tão certo quanto a manhã que sucede à noite. A vida jamais falha em trazer de volta aquilo que você insiste em plantar com emoção verdadeira. Assim, a pergunta que deve ecoar dentro de você não é quando minha vida vai mudar, mas sim o que estou decidindo criar com os pensamentos que se alimentam agora. A mudança que tanto procura não virá de fora para dentro,
Ela se constrói dia após dia, decisão após decisão, na oficina secreta do seu espírito. Toda grande conquista é precedida por uma derrota temporária. E esta é uma lei tão infalível quanto a gravidade. Aqueles que compreendem esse princípio não são derrotados pela perda, são forjados por ela. Porque a derrota temporária não é um castigo, nem um sinal de que você não é bom o bastante. Ela é, na verdade, um teste disfarçado, uma peneira criada para separar os meros desejosos dos verdadeiros determinados. Cada vez que você tropeça, uma pergunta invisível é lançada diante de você, até onde você realmente está disposto a ir. A vida não entrega seus maiores tesouros aos que desistem no primeiro tropeço. As joias mais preciosas estão enterradas sob camadas de terra, decepções, dúvidas e derrotas, e só quem cava sem cessar chega até elas. Se você soubesse quão perto está da vitória enquanto contempla a possibilidade de desistir, jamais daria meia volta. Muitos abandonam o campo de batalha mental a poucos centímetros da mina de ouro. Eles não veem que cada obstáculo superado é, na verdade, um novo mapa, uma nova chave que os leva para mais perto do que buscam. A vida é inteligente demais para oferecer riquezas permanentes a quem não as conquistou internamente primeiro. Se você foi testado, não é porque foi rejeitado, é porque foi considerado digno de ser moldado. As cicatrizes que carrega hoje são, na verdade, medalhas silenciosas, sinais de que você já enfrentou tempestades que teriam destruído outros. Dentro de cada dor uma lição preciosa, dentro de cada queda, uma oportunidade escondida. É preciso aprender a olhar além da superfície, ver com os olhos de quem sabe que a maior escuridão sempre precede o nascer do sol mais brilhante. A verdadeira vitória não é dada, é conquistada pela alma que permanece fiel a si mesma, mesmo quando tudo ao redor grita que não vale a pena continuar. Entenda, se a estrada ficou mais difícil, é porque você está subindo. E ninguém chega ao topo sem sentir o peso da gravidade tentando puxá-lo de volta. O momento em que uma vida inteira muda raramente é anunciado com tambores ou aplausos. Na maioria das vezes, essa transformação acontece em silêncio, dentro de uma mente exausta que, mesmo diante de todas as razões para desistir, simplesmente escolhe continuar. É uma decisão tão sutil que poucos a percebem. E, no entanto, é nela que os destinos mais extraordinários são escritos. Ninguém vê a luta interna, o diálogo silencioso, a batalha entre desistir e insistir. Mas é ali, no escuro, longe dos olhares, que você molda aquilo que um dia chamaremos de sorte, destino ou milagre. Cada sim que você dá para a persistência, cada não que você oferece ao desânimo, é como um tijolo invisível sendo colocado em uma ponte que, um dia, o levará para além dos seus limites atuais. A maioria quer ver para crer, mas aqueles que realmente transformam suas vidas sabem que é preciso crer antes de ver. Eles confiam em algo que ainda não é visível, ainda não é palpável, mas já é real dentro deles. Eles são como navegadores que traçam rotas pelas estrelas invisíveis à fé, enquanto a tempestade grita para que voltem atrás. O momento mais perigoso de toda a jornada é justamente aquele em que nada parece acontecer. Quando os esforços não trazem recompensas visíveis, quando o silêncio da vida parece uma negativa. Muitos confundem esse silêncio com fracasso, mas os sábios entendem. É no invisível que as maiores mudanças estão acontecendo, como as raízes de uma árvore que se fortalecem sobre a terra antes de romperem para o céu. Se hoje tudo em você grita para desistir, saiba que isso é um sinal. Você está prestes a atravessar a linha invisível que separa os que tentam dos que vencem. A verdadeira grandeza nunca é confortável. Ela exige de você tudo o que tem e tudo que ainda não sabe que tem. Existe uma diferença brutal entre querer algo e estar decidido a conquistar algo. O querer é leve, passageiro, frágil como uma folha ao vento. Já a decisão verdadeira é pesada, sólida, incandescente como o núcleo de uma estrela. Quando o desejo se transforma em uma obsessão sagrada, nada, absolutamente nada, pode deter aquele que escolheu, com todo o ser, transformar sonho em realidade. A força que impulsiona os que vencem não é simplesmente entusiasmo momentâneo. É uma determinação silenciosa, uma fome indomável que resiste ao tempo,
as críticas, as derrotas e até mesmo as tentações de caminhos mais fáceis. Quando o desejo é elevado à categoria de missão pessoal, a mente humana ativa recursos que até então pareciam inexistentes. Barreiras caem, impossibilidades desmoronam, coincidências conspiram. Poucos entendem que a energia emocional que colocam em seu desejo determina se ele será apenas mais um sonho esquecido ou uma realidade inevitável. O universo não responde ao fraco interesse, nem ao mero seria bom se acontecesse. Ele responde à convicção ardente, ao clamor interno de quem decidiu que, enquanto respira, enquanto vive, buscará a concretização de seu propósito. Toda conquista grandiosa que já foi realizada pela humanidade, em qualquer época, nasceu primeiro como uma ideia intensamente sentida. Não era o plano perfeito que fazia a diferença. Era o fogo interno, a absoluta recusa em aceitar qualquer realidade inferior àquela que se decidiu criar. Os homens e mulheres que mudaram a história foram, primeiro, incendiados por uma visão que os consumia por inteiro. Se hoje seu desejo ainda é apenas morno, saiba que está perdendo a força necessária para mover montanhas. Transforme-o em chama viva. Torne-o tão vital para você quanto o ar que respira. E verá como, de repente, portas que pareciam trancadas começam a se abrir, caminhos ocultos começam a surgir, e o impossível começa a se dobrar diante da sua presença. Enquanto a maioria caminha pela vida como folhas levadas pelo vento, existe uma minoria que, silenciosamente, planta suas raízes no solo fértil da autodeterminação. Esta escolha silenciosa não é feita de forma grandiosa ou anunciada aos quatro ventos. Ela nasce da decisão íntima de assumir o leme da própria existência. É nesse momento, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, que a verdadeira força começa a germinar. Quem entende este princípio já não implora pelas bênçãos da sorte, fabrica-as, lentamente, como um artesão molda uma obra-prima em meio ao caos. Entretanto, o desafio de permanecer firme quando a tempestade sopra forte é o verdadeiro teste da vontade. A grande maioria recuo diante das primeiras rajadas, lamentando a injustiça do destino. Mas aqueles que compreenderam a essência da liderança pessoal encaram o vento como aliado, sabendo que são os ventos fortes que treinam as raízes profundas. Em cada dificuldade, eles vislumbram a oportunidade disfarçada, porque sabem que a vida não envia problemas para punir, mas para lapidar. Essa consciência transforma cada revés em um trampolim oculto. Há uma sabedoria antiga, tão esquecida quanto poderosa. O mundo exterior é apenas o espelho do estado interior. Quem domina seus pensamentos, domina sua realidade. E aqui, uma verdade desconfortável surge como um farol em meio à neblina. A maioria vive em reação, jamais em criação. Como sombras de si mesmos, respondem ao mundo com emoções herdadas, hábitos nunca questionados, crenças alheias. O verdadeiro Criador, no entanto, rompe essa corrente invisível, assumindo a responsabilidade radical por cada emoção, palavra e ação que manifesta. Essa transformação não acontece por acidente. Ela é o produto de um alinhamento deliberado entre desejo ardente, fé inabalável e ação persistente. Cada passo, mesmo pequeno, é um golpe de cinzel na rocha bruta da realidade. Não há espaço para concessões internas, para desculpas sutis ou auto-engano. O construtor da própria vida avança como o rio que, paciente e incansável, esculpe o vale. Sua força não está no ímpeto momentâneo, mas na constância invisível que tudo vence com o tempo. E assim, à medida que essa construção silenciosa prossegue, algo mágico acontece. O mundo começa a ceder. Portas antes fechadas começam a se entreabrir. O acaso, que tantos invocam em vão, passa a conspirar a favor. Mas não é magia, nem sorte. É a lei natural respondendo ao comando daquele que finalmente aprendeu a exercer seu poder oculto. A vida, como uma amante exigente, só se entrega por inteiro àqueles que ousam amá-la com disciplina, coragem e intenção inabalável. Quando o indivíduo desperta para este conhecimento, uma nova batalha se inicia. Não mais contra o mundo, mas contra os velhos demônios internos que resistem à mudança. O medo sussurra, a dúvida se agiganta, o velho clama por retorno à zona confortável da mediocridade.
E é neste campo de batalha silencioso que se separa o sonhador do realizador. Pois enfrentar o inimigo externo é fácil. O verdadeiro herói é aquele que enfrenta o sussurro traiçoeiro dentro de si e ainda assim avança. Neste estágio, a tentação de desistir assume formas engenhosas. Ela não chega como uma rendição abrupta, mas como compromissos pequenos e traiçoeiros. Só hoje, não. Depois eu compenso. Talvez não seja para mim. Cada pequena concessão é uma rachadura na fortaleza da vontade, e quando se dá conta, o conquistador já se tornou prisioneiro. A disciplina, portanto, deve ser tratada como um fogo sagrado, alimentado diariamente, protegido dos ventos da desculpa, reverenciado como o maior tesouro da caminhada. E quando a disciplina se transforma em hábito, uma metamorfose invisível ocorre. Aquilo que antes era esforço se torna prazer. A mente, treinada como um cavalo selvagem finalmente domado, começa a servir seu mestre com alegria. As tarefas que antes pareciam árduas se tornam naturais. A resistência interna, antes tão poderosa, se dissolve como neblina sob o sol da manhã. Este é o ponto em que o impossível começa a se curvar diante do indivíduo que se recusou a negociar seus sonhos. Mas mesmo nesse ponto, a vigilância é obrigatória. A complacência é uma armadilha sutil que ronda o conquistador. Muitas histórias de sucesso interrompido contam a mesma tragédia. A queda não veio pela fraqueza inicial, mas pela perda de atenção após a vitória parcial. É preciso lembrar que o crescimento verdadeiro é uma jornada sem fim, como a escadaria infinita que leva ao domínio absoluto de si mesmo. Cada nível conquistado revela apenas novas alturas a serem alcançadas. Assim, o verdadeiro vencedor não busca descanso, mas evolução constante. Ele sabe que a vida premia a ação contínua, a mente aberta, a disposição eterna de aprender, ajustar e crescer. A vitória é apenas uma estação temporária, não o destino final. Com esta visão, ele avança, não como quem busca escapar da dor, mas como quem ama o desafio. Porque compreendeu, em seu íntimo, que a verdadeira grandeza reside em tornar-se mais, dia após dia, até que a própria vida se curve, inevitavelmente, diante da sua presença. Em algum ponto da caminhada, surge uma clareira onde poucos chegam. A consciência serena de que o sucesso não é algo a ser alcançado, mas algo a ser incorporado. O que tanto buscaram fora, sempre esteve adormecido dentro, esperando apenas ser despertado. O ouro que tantos cavaram na terra dos outros repousava, o tempo todo, no tempo secreto do próprio ser. Esta revelação transforma a relação com a vida de maneira irreversível, trazendo uma paz que não depende de circunstâncias. Com esta nova visão, cada obstáculo é acolhido como instrutor. Cada fracasso é reconhecido como lição preciosa. A pressa se dissolve, a comparação com outros perde o sentido. A atenção se volta, com amor e paciência, para o cultivo do próprio jardim interno. Quem vive assim não precisa mais provar nada a ninguém. Sua existência se torna um testemunho silencioso da verdade. O que somos por dentro cria o que experimentamos por fora, sem exceções, sem desculpas. E então, quase sem perceber, a influência se expande. Não porque se tenta convencer, não porque se grita mais alto, mas porque a presença emana uma força serena que magnetiza. Assim como o perfume de uma flor atrai sem esforço, a verdadeira grandeza chama para si oportunidades, pessoas, acontecimentos que ressoam na mesma frequência. A vida, que antes parecia uma batalha, torna-se uma dança harmoniosa, onde cada passo é guiado pela sabedoria silenciosa do ser desperto. Este estado, no entanto, não é estático. É um chamado constante para refinar, expandir, servir. Porque quanto mais se compreende, mais se reconhece a vastidão do que ainda há para crescer. A jornada interior, longe de ter um fim, se revela como um oceano sem margens, onde cada mergulho traz à tona novas riquezas escondidas. Não há chegada, há apenas camadas cada vez mais profundas de realização e expressão. Assim, ao final dessa trajetória, que na verdade é apenas um novo começo, o buscador transforma-se no mestre da própria vida. Não mais arrastado pelos caprichos do acaso, não mais escravo das marés alheias. Agora,
Ele navega sob as estrelas que ele mesmo acendeu, guiado pela certeza inabalável de que o verdadeiro poder nunca esteve fora, mas sempre pulsou silenciosamente dentro do seu próprio peito. A vida sempre sussurra antes de gritar. Primeiro, ela te dá sinais sutis, um incômodo, uma inquietação, um desejo que não se apaga. Mas se você ignora, ela aumenta o tom. Chegam os desafios, os fracassos, as perdas. E então, quando você está prestes a ceder, quando parece que tudo está contra você, a vida faz a pergunta definitiva: até onde você realmente está disposto a ir? Neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, essa pergunta já foi feita. E a resposta que você der agora determinará o rumo da sua história. Não há fórmulas mágicas, não há atalhos secretos. Há apenas uma escolha: continuar ou desistir. O que separa aqueles que conquistam seus sonhos daqueles que passam a vida inteira assistindo os outros vencerem não é talento, sorte ou inteligência. É a decisão inegociável de não parar até que o impossível se torne inevitável. A estrada que você percorre hoje pode estar repleta de espinhos, mas são exatamente esses espinhos que preparam os seus pés para pisar onde poucos ousam chegar. Se ainda existe um sonho vivo dentro de você, é porque ele pertence a você. Se há uma visão que te consome, um desejo que te mantém acordado à noite, um chamado que te persegue mesmo quando você tenta ignorá-lo, então entenda, isso não é um acaso, é um convite. Um convite para romper as barreiras invisíveis que mantêm a maioria aprisionada. Um convite para descobrir do que você realmente é feito. A pergunta nunca foi se é possível. A pergunta é: você terá coragem de ir até o fim? Por quê? No final das contas, a maior dor não é a do fracasso, mas a de olhar para trás e perceber que você mesmo se impediu de descobrir quem poderia ter sido. A vida sempre esteve te esperando do outro lado do medo. E agora, o que você vai fazer com isso? Você pode sair deste vídeo e continuar vivendo exatamente como antes, ou pode usá-lo como um divisor de águas, um marco silencioso entre quem você foi e quem você decide se tornar a partir de hoje. Se essa mensagem ressoou dentro de você, não aguarde apenas para si. Deixe seu comentário, compartilhe, faça essa energia se espalhar. Porque quando você dá voz ao que te transforma, você não apenas fortalece sua própria jornada, você se torna parte de um movimento maior. E um único movimento pode mudar tudo.